All righty, Shabbat Shalom, we're back. Shabbat Shalom, voltamos. Praise Yahuwah for the grateful living experience. Louvado seja Yahweh pela Grateful Living Experience. Yoshi needs to be louder either there or here. So we're going to continue in our series that we began 3 weeks ago. Nós vamos continuar na nossa série que começamos 3 semanas atrás. I want to preface my remarks once again Eu vou prefaciar os meus remarques mais uma by vez, saying that eschatology is the most difficult subject to teach dizendo que a escatologia é o assunto mais difícil de se ensinar, because, I need him louder, because if we're studying, our understanding is always changing. porque se nós estamos estudando, nosso entendimento sempre muda. Daniel said in Daniel 12:2, in the last times, prophetic knowledge and wisdom shall increase. Daniel disse no capítulo 12, versículo 2, que nos tempos finais o conhecimento de profecia aumentaria. Well, by definition, if it increases, Por definição, se ele aumentar, it's going to force us to replace or add on to what we previously understood. ele vai nos forçar a substituir ou adicionar o que a gente entendia anteriormente. So, for a true teacher of the word, eschatology, or the study of last days things, is the most difficult thing to teach. Para um verdadeiro professor, a escatologia ou o estudo das coisas dos últimos dias é uma coisa muito difícil de ensinar ou de estudar. And we just have to go one segment at a time. E nós temos que ir um segmento por vez. Because otherwise I'm going to lose myself, I'm going to lose you in the process. Porque do contrário, eu vou me perder e vou perder vocês no processo. So yesterday, if you were listening on Chodesh, we talked about the resurrection, Ontem, right? se vocês estavam ouvindo no Rodas, nós falamos sobre a ressurreição. And we learned that there are many types of resurrections at many times in history, and we can't put Yahuwah in a box and think physical, because we are earthlings to the max. Ontem a gente aprendeu que há vários tipos de ressurreição, e há vários momentos na história que aconteceram, e a gente não pode botar Yahweh numa caixa porque nós somos terrestres ao máximo. So some of the scriptures were going to be a little bit of a review. Algumas das escrituras vão ser meio que certa revisão. The others are going to be things that I didn't finish yesterday. As outras são coisas que eu não terminei ontem. From just last night to this morning, I don't know what you were doing last night to this morning. I studied another 6 hours. De ontem à noite para hoje, And now I'm up to like 90 hours, okay? eu não sei o que vocês estavam fazendo ontem à Just noite, saying. mas eu estudei mais umas 6 horas. So from yesterday, I did 2 services yesterday. Eu fiz 2 serviços ontem. To today, I added another 5-6 hours of study. Hoje de manhã eu adicionei mais umas 6-5 horas de estudo. And you're going to have to move fast with me, please. Acts 24:15. Atos 24:15. I'm going to turn there just in case, but I'm hoping Nehemiah can get it up on the screen quick. Eu espero que Nehemia consiga colocar na tela rápido. Please invite everybody to tune in because they probably never going to hear this again. Convido as pessoas para virem aqui, porque talvez ninguém nunca mais vai ouvir isso aqui outra vez. Having tikvah toward aloha, Tem o tikvah em direção a Aloha, said Sholiach Shaul, disse o Sholiach Shaul, which my accusers believe also, o que os meus acusadores também acreditam, that there should be a resurrection of the dead, que haverá uma ressurreição dos mortos, the righteous and the unrighteous. os justos e os injustos. So one thing that I didn't cover that I want to cover is there's no such thing Uma coisa que eu não cobri, mas que eu quero cobrir é que não há tal coisa as 2 separate resurrections. como 2 ressurreições separadas. When we visit the topic of resurrection in general, Quando nós visitamos o tópico de ressurreição no geral, Daniel 12:1 and 2, Daniel 12, 1 e 2, Acts 24:15, Atos 24:15, a resurrection must by definition include both the tzaddikim and the rashanim. uma ressurreição tem que, por definição, incluir tanto os tzadikim quanto os rashanim. The queen of the south, A rainha do sul, righteous, justa, the men of Nineveh who repented at the preaching of Jonah, os homens de Nínive que se arrependeram à pregação de Jonas, will rise in 33 AD. In Matthew 27, they will rise se levantarão em 33 AD, em Mateus 27, to condemn the wicked Pharisees and the wicked scribes and the wicked hypocrites. para condenar os fariseus, os hipócritas e os escribas malignos. There's no such thing as a resurrection without the righteous and the wicked coming out of the earth or out of the graves or the tombs. Não há tal coisa
como uma ressurreição sem que tanto os justos quanto os ímpios levantam da sepultura juntos. 1 Kepha 4:5. 1 de Kefa 4:5. 1 Peter chapter 4 verse 5. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5. The key to remember from yesterday is we cannot put Yahuwah in a box. A chave para o ensino de ontem é que não dá para pôr Yahweh numa caixa. There are many resurrections. There are physical, there are spiritual. It depends which one and what time. Há muitas ressurreições, tanto física quanto espiritual. Depende Right. de qual e quando. Get that through your spaghetti noodle. Faz isso passar na tua cabeça. And stop trying to say, okay, so when am I going to rise? E para de tentar descobrir quando que eu When am I going to see my mother again? Quando que eu vou ver minha mãe? Because as long as that is in the front of your mind and your preoccupation, you cannot understand the multiple faceted doctrine of the resurrection of the dead that is outlined for us in Scripture. You will be your own obstacle. Porque enquanto tu não tirar isso do teu foco, tu não vai conseguir entender as multifacetas da doutrina, do ensino da ressurreição, porque tu vai ser o teu próprio obstáculo. Please, I'm pleading with you because I want you to grasp this. Eu lhes imploro, porque eu quero que vocês entendam isso. Even Yahusha's resurrection, you think you know it and you don't. Até a ressurreição de Yahusha, vocês All right. acham que sabem, mas não sabem. I've been a scripture teacher for 45 years and I still don't fully. He came out physically, Eu sou um professor de escritura e ainda assim eu não entendo completamente. Ele saiu fisicamente, but he appeared as a completely different form mas ele apareceu como uma forma completamente on the road diferente to Emmaus. na estrada de Amaus. And then when the disciples were gathered out for Shabbat E aí quando os discípulos estavam reunidos para o Shabat, and he walked through the wall e ele atravessou a parede, or the door, same thing, ou a porta, mesma coisa, it was a different format. foi um formato And diferente. then when he went to Galilee and he told the apostles to put out their nets for a catch, they didn't know it was Yahushua. Why not? If it was merely a physical resurrection and everything regarding resurrection is physical, how come the apostles didn't know it was Yahushua? There was some guy on the seashore telling them to go fishing. E aí quando ele foi até os discípulos lá no Mar da Galileia dizer para eles jogarem a rede, eles não reconheceram que era Yahushua instantaneamente. Então para eles tinha um cara mandando eles ir pescar. Ele foi uma outra forma. Once you understand what resurrection applies to you, then you could begin to put yourself into that resurrection. But right now, we need the training. Uma vez que tu entenda qual tipo de ressurreição que se aplica a ti, aí tu pode se colocar na equação. Mas por enquanto nós precisamos do treinamento. 1 Peter 4, verse 5. 1 de Pedro 4, versículo 5. They shall give an account to Yahuwah, Eles darão prestação de contas a Yahweh, who is ready to judge the living and the dead. que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Again, you will never see resurrection without the living, De novo, vocês nunca vão ver a ressurreição sem os vivos, the dead, os mortos, the righteous, os justos, the unrighteous. os injustos. Let's say that again. There will never be a resurrection De novo, nunca vai haver ressurreição that you will find in Scripture que tu vai encontrar nas escrituras that does not include the living and the não dead. inclua os vivos e os mortos. I don't think you got that. Eu não acho que vocês entenderam. How can the living be resurrected? Como que os vivos podem ressuscitar? Because we've got this earthly preoccupation, food, holistic healing, natural, mineral, water. Everything with us is tied to the dirt. Where was I born? Dirt. Where am I going to be buried? Dirt. You're not capable of seeing things the way Yahuwah sees things. And I'm asking you today to do the impossible. Porque nós temos essa preocupação, comida, cura holística, natural, pílula de não sei o quê. Tudo que a gente se preocupa ou pensa tem a ver com a terra. Nós não conseguimos sair do nosso natural. Onde é que a gente vai ser enterrado? Terra. De onde nós viemos? Terra. Para entender isso aqui do jeito que eu estou tentando, nós temos que fazer o impossível, que é entender como Yahweh entende. Eu estou pedindo o impossível para vocês. Even in the first century, Yahushua was ready to judge the living and the dead. Até no primeiro século, Yahushua estava prestes a julgar os vivos e os mortos. The righteous and the unrighteous. Os justos e os injustos. That's why he went to preach the good news, verse 6, Por isso que ele foi pregar as boas notícias, versículo 6, to those who had died para aqueles que tinham morrido in a grave, in a tomb, numa sepultura, that they also may be judged para que eles também sejam julgados as men who were alive in the flesh, como homens que estão vivos na carne, even though they were dead, mesmo que eles estavam mortos, and that they may live e
para que eles vivam according to Yahuwah, de acordo com Yahweh, not in the flesh, but in the Ruach. não na carne, mas no Ruach. So the true aim of resurrection is to make us spirit beings. Então, o verdadeiro alvo da ressurreição é nos tornar seres espirituais. He went down into the tombs and the graves, Ele desceu até as tumbas e as sepulturas, not to fix their physical condition, não para consertar a condição física deles, but to give them the spiritual new resurrection body mas para dar a eles o corpo novo da ressurreição, that those who are alive and are instantly changed will receive. que aqueles que estão vivos e instantaneamente serão mudados receberão. Go with me to Acts 7:59. What happens to us? Vamos comigo para Atos 7:59. O que acontece com a gente? There is no rapture, so we can definitely discount that. Não há arrebatamento, dá para descontar isso definitivamente. Well, in order to know what happens to us, we have to know Para saber o que acontece com a gente, nós temos que saber a few things. algumas coisas. What resurrection are we part of? De que ressurreição nós somos parte? Is it the first century resurrection? Is it a resurrection in 3,000, 2,000 years? Is it, in other words, in order for us to understand when we are going to rise, we have to know what has been happening since the time of Yahusha. É a ressurreição do primeiro século? É daqui a 2.000 anos, 3.000 anos? Em outras palavras, para a gente saber que é ressurreição, nós temos que entender quando que essas aconteceram e aonde nós estamos em Yahusha. How many have ever heard of Tzefania? Quem aqui já ouviu falar de Tsefania? Okay. He was the first martyr of the Brit Chadashah. Ele foi o primeiro mártir da Brit Hadashah. Let's go to the end of the chapter. Vamos para o fim do capítulo. He was being stoned in Acts 7:59 Ele estava sendo apedrejado em Atos 7:59, as he was calling upon Aloha, enquanto ele clamava por Elohim, Master Yahuwah Yahusha, Mestre Yahusha Yahweh, receive my Ruach. receba o meu Ruach. And he kneeled down, cried with a loud voice, E ele se ajoelhou, clamou em alta voz, Master Yahuwah Yahusha, don't lay this sin against them. Mestre Yahweh Yahusha, não bote esse pecado contra eles. And he died. E ele morreu. And the Messiah received his Ruach E o Messias recebeu o Ruach dele, with a standing ovation. uma ovação de pé. Verse 56. Versículo 56. I see the Ben Adam standing and giving me a standing ovation Eu vejo o Ben Adam de pé, me dando uma ovação de pé. because he is as the right hand of Yahuwah. Porque ele é como a mão direita de Yahweh. And I'm going to receive my resurrection instantaneously. E eu receberia a minha ressurreição instantaneamente. I said instantaneously. Eu disse instantaneamente. Now, let's go back to yesterday. Vamos para ontem. Let's go to Yochanan 11:25. Vamos para Yohanan 11:25. Okay? So we know the resurrection of the first century Nós sabemos que a ressurreição do primeiro século, in Matthew 27. em Mateus 27, That included all the patriarchs, including those who were in Abraham's bosom, isso incluía todos os patriarcas, inclusive aqueles no seio de Abraão, up until the time of Yahusha. até o tempo de Yahusha. And they rose with him. E eles se ressuscitaram com ele. And we understand that. Nós entendemos isso. But there's also another key Mas a outra chave, we learned yesterday nós aprendemos ontem, in Yochanan 11:25. em Yohanan 11:25. Martha said, I know he will rise in the resurrection, just like you guys. Somebody told me, my preacher told me, the evangelist told me, I'm going to rise in the resurrection. Eles queriam saber, quando que a gente vai ressuscitar? Como é que vai ser a nossa ressurreição? Igual o pregador nos disse, a gente vai ressuscitar em tal momento. Quando que vai ser essa ressurreição? On the last day of this age. No último dia dessa era. She was wrong. Ela estava errada. I said Martha was wrong. Marta estava errada. Maybe she should have done less cooking and more listening. Talvez ela deveria cozinhar menos e ouvir mais. I said maybe she should have done, how do you like me now? Como é que você Maybe she gostou? should have done more cooking or less cooking and more listening. Ela devia ter feito menos cozinha e mais ouvir. See, you're Martha. Oh, I know, I'm going to rise. One day, 3,000 years, 5,000 years. John Hagee told me it's in 300 years. TBN told me 200 years. Vocês são Marta. Eu sei que um dia eu vou ressuscitar. No fim da era, daqui a 3.000 anos, a TBN, a CBN me disseram daqui a 300 anos.
But the last day of that age was 70 AD, which brought in a new heavens and a new earth. It brought in a new covenant. Come on, somebody. Mas o último dia daquela era foi o ano 70 AD, onde o novo céu e uma nova terra aconteceu, uma nova aliança começou. A new authority, Uma nova a new autoridade, government, um novo governo, a new king, um novo rei, a new heavens, novos céus, a new earth, uma nova terra, a new way of resurrecting the dead. uma nova maneira de ressuscitar os mortos. So Martha goes, oh, Então a Marta fala, olha, I'm going to rise eu vou ressuscitar with Abraham, Isaac, Jacob, the queen of the south, Jonah, the men of Nineveh in Matthew 27. On the last day of this age, when you rise, I'm going to rise. quando Abraham, Isaac, Jacó, a rainha do sul, os homens de Nínive, Jonas, quando eles todos ressuscitarem no fim da era, eu vou ressuscitar também. And Yahusha said, no. Aí a Ruxa falou, não. He says, who told you that? Ele falou, quem te disse isso? Martha was alive. Marta estava viva. When those saints came out of the grave and appeared to many in the holy city, physically and spiritually, Muitos Kedushim saíram das suas sepulturas e apareceram na cidade de Kadosh, física e espiritualmente. Martha was still alive. Quando isso aconteceu, Marta estava viva ainda. So she was not going to come out of any grave because she was not in a grave. Ela não ia sair de nenhuma sepultura porque Hello? ela não estava em uma. She tells Yahusha, oh, I know. Ela disse para Yahusha, eu sei. Just like you've been teaching Yahusha about his Bible, his word. Assim como vocês estão ensinando para Yahusha a Bíblia dele. I'm going to come out of the grave physically, praise Yahweh, Ezekiel 37, dry bones, blah, blah, blah. Eu vou sair da sepultura, de acordo com Ezequiel 37, ossos secos, levantem, blá, blá, blá. Lot of presumption. Muita presunção. When you don't understand things like I didn't for over 40 years, I understood, but not like I understand now. Quando vocês não entendem as coisas, como eu, por 40 anos. Eu entendia, mas não como eu entendo hoje. Martha understood, but not like she understands now. Marta entendia, mas não como hoje. And he said, no, lady, look, are you alive? E ele falou, não, mulher, você está viva. Sí, senor. Okay. Sim, senhor. Do you believe in me? Tu acredita em mim? Sí, senor. Sim, senhor. He that lives and believes in me will never die. Aquele que crer e viver em mim nunca morrerá. Put it up on the screen, John 11:26. Do you believe this? Here's the answer. No, I don't. Because John Hagee and Jack Van Impe and Hal Lindsey told me that I needed a box, I needed a tomb, I needed a grave, or else I was not resurrected. That's what they taught me, and I still believe it to this day. João 11:26. Você acredita nisso? Não, porque o Jack Van Impe, o Hal Lindsey disseram para mim que eu preciso de uma caixa, eu preciso de uma sepultura, eu preciso de algo que eu possa abrir e sair dela. E eles me ensinaram isso e eu estava acreditando até hoje. Martha, verse 25, I am the resurrection and the chayam. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a Chayam. Life, living water. Vida, água viva. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. And if, Martha, are you alive, sweetie? Aquele que acreditar e viver em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E tu acredita em mim, querido? So you're not going to rise in the resurrection on the last day of this age with Abraham, Isaac, Jacob, Jonah, the queen of the south. No, you're not coming out of any tomb. You will never die. Don't you understand that? There is no more death for the believer. Don't you understand that? Tu não vai sair de sepultura nenhuma. Tu não vai ressuscitar com Abraão, Isaac e Jacó. Tu não vai sair de sepultura nenhuma no fim da era, porque tu tá vivo agora. Tu não vai morrer. Não há mais morte pro crente. Vocês entendem isso? And that was a rhetorical question because Yahusha knew she didn't believe that, and she kept insisting on her own doctrine. E essa era a pergunta retórica de Yahusha, porque ele sabia que ela não estava entendendo e estava se mantendo na própria doutrina. So if you're alive, you're not going to be in that first resurrection in 33 AD. Então, se tu tá vivo agora, tu não vai estar na primeira ressurreição no ano 33 AD. No, you're going to be like Stephen. Não, tu vai ser como Estevão. When Stephania was martyred, he said, I'm in the spirit. Yahusha received my spirit, and I go from death to life. My friends, that is the essence of the definition of resurrection. When you go from death to life, Yahusha said, if you believe in my word and continue in my word, you have passed from death to life. John chapter 5. Look it up. Como de Cefânia, quando ele morreu, instantaneamente ele recebeu a sua vida e foi estar próximo da vida e da ressurreição, que é Yahusha. João capítulo 5. Se tu acreditar e viver na minha palavra, tu vai receber a vida. Pesquisa. So let's make sure we don't believe what Martha believed, and let's make sure we believe what Yahusha said. The resurrection for us is not a grave, it's not a tomb, it's not a hole, it's not a stone. The resurrection is the person,
Então vamos certificar que a gente não Hello? acredita no que Marta acreditava. A nossa ressurreição não é uma tumba, uma caixa, uma pedra que tem que sair. Não. A nossa ressurreição é uma pessoa. And when you have the right person, how do you get truth? He is the truth. E quando você tem a pessoa certa, como é que você consegue verdade? Ele é a How did, verdade. how did you find the way? Como é que você encontrou o caminho? He is the way. Ele é o caminho. How did you find life? Como é que você encontrou a vida? How are you going to find resurrection? Como é que você vai encontrar a ressurreição? I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. He that lives in me and believes in me will never die. Aquele que viver e acreditar em mim nunca vai But, morrer. Yahweh, I want my resurrection. Mas, Yahweh, eu quero a minha ressurreição. And we're earthlings. Come on, give me a chance to come out of that grave. Nós somos terrenos. Pô, me dá uma Please. chance de eu sair da sepultura. Fix my bones, fix my arthritis, fix my gallbladder, fix my uterus. Oh, please. I've been told, John Hagee said, one day I'm going to have a new uterus. Ha. One day I'm going to have new breasts. Come on, somebody. We're so stuck to the earth. We can't think like Yahusha teaches us. Conserta meus We ossos. can't identify. O meu útero, o meus seios. O John Hagee me falou que um dia eu sairia da caixa e meu corpo seria completamente novo. A gente não consegue sair da terra, do pensamento da terra. A gente não consegue entender o que a Yahusha está ensinando. Nós não conseguimos entender o que ele está falando, se identificar com as palavras. Martha, not only am I going to forgive your sins, Marta, não só eu vou perdoar teus pecados, death has no hold over you. a morte não tem mais pegada sobre ti. So you don't need to look for a resurrection. I am the resurrection, and you will never die because I will spare you that vacuum of sleeping in Abraham's bosom, lying in Sheol, lying in the grave. You won't be there. You're not going to be there. Tu não precisa se preocupar. You're not going to be there. Tu não precisa se preocupar com o negócio de sair That's da good news. sepultura. Eu vou te sugar igual um aspirador de pó. Tu não vai precisar passar pelo seio de Abraão. Tu vai estar viva, já vai That's vir the direto. best news. The best news. São as melhores That's notícias. the best news. As melhores notícias. Go to 1 Peter 1:3. Vamos para 1 de Pedro 1:3. 1 Peter 1:3. 1 de Pedro 1:3. When you get a hold of this, man, you're going to be free. Quando você entender isso aqui, cara, você vai estar livre. All the wondering and oh, what's going to happen? What's going to happen? What's going to happen? I'm going to be cold. Oh my gosh, maggots. Man, do you believe this? The answer is no, we don't believe because it's something that's not bound to the earth, so we choose not to believe. Todas essas perguntas internas vão sair da tua cabeça. Pô, será que vai ter verme quando eu levantar? Será que eu vou ficar com frio? Se vocês acreditam nisso, não, porque o nosso pensamento está ligado à terra e a gente não consegue entender o outro lado. 1 Peter 1:3. 1 de Pedro 1:3. Blessed be the Aloha and Abba of our Master Yahusha Yahuwah. Abençoado seja o Alohayam e Abba, o nosso mestre, do nosso mestre Yahusha Yahweh, The Anointed One. o ungido, HaMoshiach. Hamashiach, The Anointed One. o ungido, Who according to his abundant rachamim, mercy, que de acordo com as suas rachamim misericordiosas, sua has misericórdia, birthed us again, begotten us again, nos fez nascer novamente to a living hope para uma esperança viva, through the resurrection of Yahushua HaMashiach através da ressurreição de Yahusha Hamashiach, from the dead. dos mortos, So that our hope is not in the resurrection, our resurrection. para que a nossa esperança não esteja na nossa ressurreição. Our hope is a living hope A nossa esperança é uma esperança viva, because he is the resurrection. porque ele é a ressurreição. If other saints in the first century in 33 AD through 70 AD kept coming out of boxes, caves, and graves, what does that have to do with you? Who told you that Yahuwah is going to operate in your life exactly the way he did? Because now we are in the new covenant, built on better promises. Yes, yes, yes. Se outros Kirushim saíram da sepultura o tempo inteiro, durante 40 anos, saindo das caixas, levantando, abrindo a terra, o que tem a ver isso com vocês? O que te garante que esse Yahweh vai tratar a ti da mesma forma? Nós temos uma aliança renovada, formada sobre melhores promessas. I'm excited. Turn quick. Turn with me to John 5. Vamos para João 5. You're about to get excited. Vocês estão prestes a ficar animados agora. John 5:28. João 5, 28. Yochanan 5:28. Yohanan 5, 28. Now you tell me what resurrection this is. Me digam que ressurreição é essa? Because we know that we will never die. Death is no longer a factor. Porque nós sabemos que nós não vamos mais morrer. A morte não é um fator. To be absent from the body is to be in Yahuwah's presence. Ask Stephen.
Estar ausente do corpo é estar presente com Yahweh. Hello? Pergunta para Cefânia. Hello? Was Stephen resurrected? Talk to me now. Cefânia foi ressuscitado? I Fala said, comigo. talk to me now. No, he was instantly taken into the presence of Yahuwah because Yahuwah is the Yahusha is the resurrection, and Stephen didn't have to come out of a box. Ele foi instantaneamente levado à presença de Yahweh, porque ele não precisou sair de uma caixa. Yahweh é a ressurreição. John 5:28. João 5:28. Jews, Judeus, Joes, Joséses, los pueblos povos del mundo, do mundo, escúchame. listen to me. Marvel not. Não se maravilhem, Watch this. For the hour is coming pois a hora está vindo, that all who are in the graves will hear his voice. que todos nas sepulturas ouvirão a voz dele. And in another place he says, and the hour now is. E em outro lugar ele fala, a hora agora é. The hour now is. A hora Ok. agora é. And it'll come right up in Google. Vai aparecer no Google. For the hour is coming Pois a hora está vindo, that all who are in the graves que todos nas sepulturas will hear his voice. vão ouvir a voz dele. And they shall come forth, E eles avançarão. they that have done tov to the resurrection of Chayam, Aqueles que fizeram tov para a ressurreição da Hayam. they that have done evil to the resurrection of damnation. Aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação. The hour is now. A hora é agora. This is the 33 AD resurrection of the saints. Essa aqui é a ressurreição de 33 AD dos Kiddushim. Let me know if you find that verse. It is? You're quick, man. Okay, well, that's John 4. Right. The hour, but there's another verse that those who hear, but it's the same principle. The hour is here A hora está aqui to worship Abba and Ruach and Emet, para adorar o Abba em Ruach e em Amat. but the hour is here for the resurrection of the dead. Mas a hora está aqui para a ressurreição dos mortos. He was talking about the first century. Ele estava falando do primeiro século. The hour is coming. A hora está vindo. Why didn't he say 3,000 years from now? Por que ele não falou daqui a 3.000 anos? Why didn't he say 2,000 years from now? Por que ele não falou daqui a 2.000 anos? Hour is a small measurement of time, is it not? Hora é uma medida de tempo pequena, não? Go to 1 Peter 1:3. Vamos para we 1 de did Pedro that, didn't we? 1:3. We did that. Okay? Go with me to Hebrews 12:21. Vamos para 1 de Pedro, para Hebreus 12:21. Well, let's start in Hebrews 12:1. Sorry. Vamos começar em Hebreus 12:1, desculpa. Let's start in Hebrews 12:1. Hebreus 12:1. Baruch Hashem Yahuwah. Hebrews chapter 12, verse 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Now watch this. Dá uma olhada. Therefore, Portanto, seeing that we are surrounded visto que estamos cercados with so great a cloud com grande nuvem of Yisraelite witnesses, de testemunhas israelitas, let us lay aside every weight of sin que deixemos de lado todo o peso do pecado, that does so easily beset us, que com tanta facilidade nos alcança, and let us run with patience the race that is set before us. e corramos com paciência a corrida posta diante de nós. Isn't it interesting? Yahushua said in many places that the Son of Man was returning on the clouds of heaven with his angels, right? With power and great glory, right? Não é interessante que Yahushua disse em muitos locais que ele estaria voltando nas nuvens dos céus com grande glória e poder? And there's another gospel in Luke where he says he's coming with the armies of heaven. Some say the angels, some say the armies, the clouds of heaven. So who are these cloud of witnesses? E no outro evangelho diz em Lucas que ele viria com os exércitos. Alguns dizem exércitos do céu, outros dizem exércitos. Então, quem diria que ele viria com a nuvem de testemunhas? Brethren, listen. Irmãos, escutem. We are surrounded with a great cloud of witnesses. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas.
Those are the same witnesses who rose in the first resurrection in 30 AD. Essas são as mesmas testemunhas que ressuscitaram na primeira ressurreição em 30 AD. All the patriarchs, all the saints up until the time of his crucifixion. Todos os Kiddushim, todos os patriarcas, todos que foram ressuscitados na ressurreição dele. If Messiah returned in 70 AD, which he did on a cloud, who else do you think were the armies of heaven that accompanied him on the cloud? Se o Mashiach ressuscitou em 70, se ele voltou em 70 AD, Hello? quem vocês acham que era aquele exército das testemunhas na nuvem que veio com ele? Those are guardians of Israel. Those are Notrim. They are watchmen, and they watch from the clouds. And those are the armies that were seen with the Son of Man, according to Tacitus, Chaos Deus, and according to Josephus, that arrived over the temple and for a full year were waging war to destroy and burn the great harlot because they did not accept the time of their visitation. Isso são os guardiões de Astrachal, são os Notrim, eles são That's what vigias. happened. Eles vigiam tudo, e isso basicamente exactly what aconteceu de acordo com Tácito, de acordo com Cassius Dio. Basicamente eles estiveram por um ano nas nuvens, observando o templo, fazendo guerra para destruir a prostituta, a cidade de Sodoma e também o Egito, metaforicamente, que não aceitaram o dia da sua visitação. In Isaiah chapter 1, Jerusalem is called the great whore. Em Isaías capítulo 1, Jerusalém é chamada de a grande She prostituta. that was the faithful city has become a harlot. Aquela que era da cidade fiel virou prostituta. Zechariah 11:1, open the doors of the cedars of Lebanon and let the fire of Yahuwah consume Jerusalem below. Zacarias 11:1. Hagar in bondage with her children. Zacarias 11:1. Abram as portas para que os cedros do Líbano sejam consumidos pelas chamas de Hagar, da prostituta e as suas filhas. Yahusha said, behold, your house is left to you. E Yahusha disse, eis que a sua casa é deixada para vocês desolada. Nothing left. Nada Not sobrando. one stone upon another. Nenhuma pedra deixada sobre outra. Because you did not know the time of your visitation. Porque vocês não conheceram o tempo da sua visitação. Go to Hebrews 12:22. Vamos para Hebreus 12:22. We're in Hebrews, go to Hebrews 12:22. Nós já estamos em Hebreus, vamos para o capítulo 12:22. Watch this. Dá uma olhada. I'm going to be buried in New York, and when Yahusha returns in 2,794 years, Eu vou ser enterrado em Nova York quando Yahusha voltar daqui a 2.794 anos. you were muzzled, Yosh. Then I'm going to resurrect. No. Aí eu vou ressuscitar. Não. He that believes on me and my words has what? Passed from death to life. Aquele que acredita sobre mim, nas minhas palavras, passou da morte para a vida. We are resurrected by Yahusha because our master is the resurrection. Nós somos ressuscitados por Yahusha porque o nosso mestre é a ressurreição. Like Stephen. Como Estevão. Why do you think all the Kiddushim rose in 33 AD in Matthew 27? Because Yahusha is the resurrection. Por que vocês acham que todos os Kiddushim ressuscitaram em 33 AD? Porque Yahusha é a ressurreição. They were kept in Abraham's bosom until the resurrection showed up. Eles foram guardados no seio de Abraham até que a ressurreição apareceu. So how do we say, well, how are we going to rise? How are we going to rise? The resurrection is how we're going to rise. Então como é que a gente diz, como é que eu vou ressuscitar? A ressurreição é como nós ressuscitaremos. Where's Stephania now? Where's Stephen now? Onde é que está Tsefânia agora? Where's everybody after 70 AD now? Onde é que está todo mundo depois de 70 Listen AD to me. hoje? Listen, notice, I love it. Listen, from 33 to 70, De 33 a 70, there were people coming out of graves. haviam pessoas saindo das sepulturas. Let me say that again. From 33 to 70, there were people coming out of graves. De 33 a 70, haviam pessoas Listen saindo carefully. das Notice, I love it. Listen. How you like me now? After 70 AD, Depois de 70 AD, the resurrection a ressurreição brings them to join the patriarchs traz eles para se juntarem aos patriarcas, in immortality na imortalidade, and clouds of glory. em nuvens de glória. Like we are surrounded by so great a cloud of
Witnesses. Porque nós estamos cercados por tamanha nuvem de So they testemunhas. have to wait for the resurrection to show up. Eles tiveram que esperar a ressurreição para aparecer. We don't. Nós não. So we go if the resurrection has showed up, Se a ressurreição já apareceu, where do we go? para onde nós vamos? The clouds. Para as nuvens? No grave necessary. Sem sepultura. Oh, let me put it to you a different way. Where's Benjamin now? Onde é que está o Benjamim hoje? Now, the way I used to believe, oh, he's there one day, the Lord's going to come to the Mount of Olives, blah, 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 blah. All kind of Baptist, Southern Baptist, Independent Baptist, Anabaptist pablum. Eu costumava pensar, não, um dia o Senhor vai voltar para o Monte das Oliveiras, ele vai ressuscitar da sepultura dele e tal, todo tipo de doutrina e baboseira batista, sulista. None of those things ever came out of Yahusha's lips. Nada disso nunca saiu dos lábios de Yahusha. And that's why he said, do you believe me? I'm sorry, Master, I have not been believing you. I'm sorry. I've been believing Ed Van Impe and Hal Lindsey and TBN. I'm sorry. E é por isso que ele disse, vocês acreditam nisso? Desculpa, mestre, eu não estava acreditando. Eu estava acreditando no Ed Van Impe, na TBN, no Hal Lindsey. But before I can tell you where you're going to be when you die, I've got to figure out where Stephen is. Mas antes de eu dizer para vocês onde vocês vão estar quando vocês morrerem, eu tenho que descobrir onde está Steven. When Paul had his head cut off, I want to know how he was resurrected. Quando a cabeça do Paulo foi cortada, eu quero saber onde é que ele estava na ressurreição dele. When Peter was crucified upside down, I want to know how he was resurrected. Quando Pedro foi crucificado de ponta cabeça, eu quero saber para onde ele foi. Because surely they're better than we are and more faithful than we are, and if it happened to them, I have hope. Porque eles são certamente melhores do que nós e mais fiéis do que nós. Se aconteceu com eles, eu tenho esperança. 1 Peter 1:3, a living hope. 1 de Pedro 1:3, eu tenho I esperança. don't have to die lying in a grave in the cold winter while it snows and maggots eat my body. That's not a living hope. That's barely hope. Eu não tenho que esperar pela minha esperança deitado enquanto os vermes comem a minha carne no frio. I said that's barely hope. Isso é quase esperança, não é How do you esperança. like me now? Full makeover, huh? That's what Yahoo wants to do. He wants to give you a full makeover. É isso que Yahweh quer fazer, ele quer te mudar completamente. He doesn't want to have to catch you out of a box. Ele não quer ter que te tirar de uma caixa. Benjamin was resurrected O Benjamim foi ressuscitado. because the concept of death did not exist. Porque o conceito da morte não existia. We're all wondering, well, how do we go from death to life? Again, we don't believe the master. Whoever believes in me and believes my words has already past tense. Então a gente não acredita no mestre. Por isso que a gente não entende. Todos aqueles que acreditarem em mim, nas minhas palavras, já passado. Passed from death to life. Da morte para a vida. Here's what happened to Paul, Silas, all the martyrs in Fox's Book of Martyrs. I read Fox's Book of Martyrs. Here's what happened to everyone after 70 AD. O que aconteceu com todos os martírios do livro dos martírios do Fox que eu li. É isso que aconteceu com todos eles até 70 AD. Quer dizer, depois de 70 AD. He didn't change, but he changed the method of the resurrection. Ele não mudou, mas ele mudou o método da ressurreição. He didn't change. Ele não mudou. The method changed. O método mudou. In ancient Israel, the Torah was the fishing method. E no Israel ancestral, a Torá é o método de pesca. In New Covenant Israel, the blood of Calvary is the fishing method. No Israel da Aliança Renovada, o sangue do Calvário é o método de pesca. Same Yahuwah. O mesmo Yahweh. Hebrews 13:8, Malachi 3:6. Hebreus 13:8, Malaquias 3:6. Hebrews 12:22. Hebreus 12:22. 12 tribes, Aleph Taf, for all 12 tribes, a full resurrection. 22 letters in the Hebrew alphabet. 22 letras no alfabeto hebraico, uma completa restauração para todas as 12 I tribos. feel the anointing. But you have come to Har Zion. Mas vocês vieram ao Har Sion. You have come to the city of the living Aloha, Vocês vieram para a cidade do Aloha vivo. the heavenly Yerushalayim, A Yerushalayim viva, celestial. to an innumerable multitude of heavenly malachim, Para uma multidão inumerável de malachim celestiais. to the gathering of the Kehillah of the Bachorim, Para a reunião da Kehilá dos Bachorim. the Kehillah of the firstborn, A Kehilá dos primogênitos. that is enrolled in the Shamayam, Que está nos Shamayam. and to Yahuwah the Shofet, the judge of all spirits of righteous men made perfect. Y'all missed that.
E de Yahweh, o juiz de todos os Y'all missed espíritos justos feitos perfeitos. Vocês All right? perderam. The only ones that got that were my goats. Os únicos que entenderam isso aí foram minhas cabras. They got it. Elas entenderam. The rest of us have to catch up. O resto de nós a gente tem que acompanhar. Let's read that again. Vamos ler de novo. When we stop breathing, Quando nós pararmos de respirar, we go to the real Jerusalem, nós vamos para a verdadeira Jerusalém. not the harlot Não a prostituta, riding the beast of Rome. montando a besta de Roma. Not the harlot, Não a prostituta. but the Jerusalem where the resurrected 33 AD saints are partying. Mas a Yerushalayim, onde os Kiddushim ressuscitados de 33 AD estão festejando. To thousands of 10,000s of Kadosh heavenly Melachim, angels. Milhares e dezenas de milhares de malachim celestiais, anjos. We will be gathered in the congregation of the firstborn. Nós seremos reunidos na congregação. Where do I dos go when I primogênitos. die? Where do I go when I die? You're going to be gathered in the congregation of the firstborn with angels and a party already in progress. Para onde que eu vou quando eu morrer? Para a congregação dos primogênitos e com os anjos, para uma festa já em progresso. Because the Kehillah above were those who were enrolled in the Shamayam, Porque aquele lá acima eram aqueles enrolados no Shamayam, because the judge determined them to be the part of the righteous resurrection. porque o juiz determinou que eles fossem parte da ressurreição dos justos. And what are they today? E onde é que eles estão hoje? Do they have a body? Eles têm corpo? Are they going to be able to eat? I'm worried about their food. I'm very worried. I want them to be organic. When they come out of the grave, I want everybody to be organic. Eles vão comer? Eu estou preocupado com a dieta deles. Eu quero que eles comam orgânico. Eu quero que eles saiam da sepultura comendo direito. I love picking on Benny. It's like he's here today. Eu amo encher o saco do Benjamin. É como se ele estivesse hoje aqui. Don't worry about Benny. You know why? Because look at the end of verse 23. Não se preocupa com o Benny. Olha o finalzinho do versículo Benny 23. is now a righteous ruach, O Benny agora é um ruach justo, like the angels. como os anjos. Now look at me. Agora olha para mim. This is a very deep theological question. Essa é uma pergunta teológica muito profunda. Are the angels physical beings or spiritual? Os anjos são seres físicos ou espirituais? So who needs a physical resurrection Então quem que precisa de uma ressurreição física? when, like Paul, Peter, and Stephen, Como Paulo, Pedro e Cefânia? we become ministering spirits, Hebrews 1:13. Nós viramos espíritos ministradores. By definition, the angels who are ministering spirits have a body because often they appear to humans as what? Men. Thank you. Mas por definição, os espíritos ministradores às vezes aparecem para os humanos como homens. So angels are spirit beings, Então anjos são seres espirituais, immortal, incorruptible, imortais, incorruptos, that have the ability to appear as men. que têm a habilidade de aparecer como homens. Yes? Sim? So nobody's cheating you out of the physical. Então ninguém está te trapaceando do físico. Yahuwah, thankfully, is not going to answer your prayer because you want to come out of the grave. Graças a Yahweh, ele não vai responder a tua oração. Yahuwah says, ele no, quer I sair got da something terra. better. Yahweh falou, There's não, a eu tenho algo con- melhor. There's a congregation up here that worships me day and night with the angels. Their names are written in the Lamb's Book of Life. They are the Kehillah of the firstborn. I'm going to have you join them. Tem uma congregação que está Baruch Hashem Yahuwah. junto dos malachim celestiais, todos eles com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e eles vão ficar me adorando lá. Eu tenho um plano melhor para vocês. It is a beautiful thing. É algo lindo. So we're going to the New Jerusalem, Nós vamos para Nova Jerusalém, but look who we're going to join in the Kehillah. mas olha quem que nós vamos se juntar naquele lá. Spirits. Espíritos. Espíritos Of the former righteous ones dos justos anteriores who have been made perfect. que foram feitos perfeitos. Well, how were they made perfect? Como é que eles foram aperfeiçoados? They got both. Eles têm dois, They are ambos. basically angels like spirit beings. Eles são basicamente seres espirituais como anjos. But Yahweh gives them a physical ability as well. Mas Yahweh também lhes dá uma habilidade física, Without going through the corridor, that pain of death.
sem passar por esse corredor, essa dor da Grave, morte. where is thy victory? Or death, where is thy sting? Meaning death no longer is a factor because we have the resurrection and we have the life, the person who could pull it off. Ó sepultura, onde é que está tua vitória? Ó morte, onde é que está teu ferrão? A morte não é mais um fator, porque nós temos alguém que consegue fazer isso. So let's recap. Vamos recapitular. In 33 AD, there was the first resurrection Em 30 AD houve a primeira ressurreição, that you read about, fact. que a gente lê sobre, fato. That resurrection continued in stages. 1 Corinthians 15, read it carefully. That resurrection continued in stages Essa ressurreição, 1 de Coríntios 15, continua em estágios, lê lá com cuidado, until 70 AD, até 70 AD, when the house was left desolate quando a casa foi deixada desolada and Jerusalem was burned to the ground. e Jerusalém foi queimada ao chão. From 70 AD De 70 AD and up to this time, e até esse momento, the resurrection is to be absent from the body a ressurreição é estar ausente do corpo and to be present with Yahuwah. e estar presente com Yahuwah. This is all part of the resurrection. Isso é tudo parte da ressurreição. It's just a different methodology. É só uma metodologia What, diferente. wasn't it Yahusha in John chapter 3 Não foi Yahushua em João capítulo 3 who said no man has ever been up to heaven? que disse que nenhum homem foi aos céus? Why? Por quê? Because everybody needed to come out of the grave. Porque todo mundo precisava sair da sepultura. He pulled that off E ele conseguiu fazer isso in 33. em 33. And from 33, they were still in stages rising. E de 33 para frente, eles ainda estavam em estágios ressuscitando. But those who died Mas aqueles que morreram after he rose, depois que ele ressuscitou, before he returned on the clouds, antes dele retornar nas nuvens, like Peter, como Pedro, Paul, Paulo, Stephen, Cefânia, immediately went into the congregation of the firstborn above, imediatamente eles foram para a congregação dos primogênitos, where they are both spiritual onde eles são tanto and espirituais physical, but they get their physical ability from the heavenly Jerusalem, not coming out of a box in the earthly Jerusalem. habilidade imortal na nova Jerusalém celestial, não saindo de uma caixa para virar imortal na terra. Are you with me? So the resurrection never stopped. Então a ressurreição nunca parou. But we see in Luke 24, in Matthew 21, in Luke 17, the Son of Man will appear in the clouds, yes? Mas nós vemos em Lucas We got that, 24, right? em Mateus 18, eles, antes de 70 AD, até 70 AD, os tzadikim sairiam das sepulturas. Entendemos isso, certo? And so between 33 and 70, Entre 33 e 70, people were still dying, as pessoas ainda estavam morrendo, like Stephen como Estevão, in Acts 7:59. em Atos 7:59. They immediately went to the New Jerusalem with the heavenly angels and the Kehillah of the firstborn, whose names are recorded in the register of the righteous. Eles imediatamente foram para aquele lado dos primogênitos, junto dos malachim celestiais, onde o nome deles estavam registrados junto dos justos. And what does verse 24 say? O que o versículo 24 diz? We just read it, Hebrews 12:24. What does it say? A gente acabou de ler, Hebreus 12:24, o que fala? That we will join men, righteous men, Nós nos juntaremos a homens justos, who are now ruachim, que agora são ruachim, espíritos, because they were made perfect. porque eles foram feitos perfeitos. Correct? Correto? They are now righteous spirits who were made perfect Eles agora são espíritos justos, feitos with perfeitos, the ability to put on the physical. com a habilidade de vestir o físico. So Yahuwah gave you the physical resurrection, he just did it a different way. Então Yahweh te deu a ressurreição Hello? física, só fez de forma diferente. Hello? First he made you into a spirit being, Primeiro ele te transformou num ser espiritual. and then he made you like the angels, E aí ele te The- fez the como os righteous. anjos, os justos. and the angels have a physical body because oftentimes they appear to men as men. E os anjos têm um corpo físico porque às vezes eles aparecem para os homens como homens.
I'm sorry, this is boring. If this was me, I would be running. I would be running. I'd be doing the Pentecostal two-step. Desculpa Honestly, I'd be running. If entendi I was errado. younger, Se eu I'd be fosse running mais around the novo, room. eu estaria correndo Y'all aqui na sitting there sala. like you're in a Bible study. Vocês estão sentados no estudo This bíblico. is not a né? Bible study. This is a glimpse into your future. Isso aqui não é um estudo bíblico, é uma olhadinha para o futuro de você. My word. Get up and run. Levanta e corre, gente. As soon as Sophia gets healed, she'll be the first. Logo que a Sofia ficar The curada, rest of ela you vai ser just a be primeira. sitting there. O resto de vocês vão ficar aqui sentados. I want you to run and write at the same time. Quero que vocês corram e escrevam ao mesmo tempo. Hebrews 9:26. Hebreus 9, 26. Those online, you could tell I have what's called a talkback church. Okay, Vocês online devem saber que eu tenho aquele negócio de falar igual na igreja. all my members are talkbackers, Todos os meus membros respondem but isso. they're very respectful and it's in fun. It's in fun. Mas eles são muito respeitosos, é divertido. Hebrews 9:26. Hebreus 9, 26. Hebrews 9:26. Hebreus 9, 26. No. I didn't want to go there yet. Okay, since we're there. Okay, Hebrews 9:26. Hebreus 9, 26. For Yahusha does not need to offer himself like the other earthly Kohanim Gedolim, Pois Yahushua não precisa se oferecer como os outros Kohanim Gdolim, who enter the Kadosh HaKadoshim once a year que entravam no Kadosh HaKadoshim uma vez por ano, on Yom Kippurim, no Yom HaKippurim, with dam that is not his own. com dam que não é dele. For then he would have to come back every year and suffer every year from like those guys. Porque daí ele teria que voltar todo ano e sofrer todo ano como aqueles caras faziam. Watch this. But now once at the end of the world, Dá uma olhada. Mas agora, uma vez ao fim do mundo, once at the end of the age, uma vez no fim da era, he has appeared ele apareceu on the tree of sacrifice na árvore do sacrifício to abolish sin para abolir o pecado by the sacrifice of himself. pelo sacrifício dele mesmo. Remember all those prophecy teachers? Lembra daqueles professores de profecia? They told you the end of the age is after nuclear holocaust and World War IV and World War VII, somewhere thousands of years in the future. Que disseram que o fim do mundo é depois do holocausto nuclear, na Quarta Guerra Mundial, Sétima Guerra Mundial, daqui a 2000 anos. Hebrews 9:26 says, when Yahusha died in 33 AD, Hebreus 9, 26 fala que quando Yahushua morreu em 33 AD, it was the end of the age, foi o fim da era, and that lasted until 70. e isso durou até o ano 70. The end of the age was in 70. O fim da era foi no ano 70. And since then, we're in a new heavens and a new earth. No, we're not. No, we're not. I can go out the door. Everything's the same. Everything's the same. E desde então a gente está numa nova era. Não, mas não tá não, porque eu abro a porta todo dia, é a mesma coisa, tá tudo igual. Okay, that means the devil is your Lord and Savior, right? You still belong to the devil. You still dance nude on a pole, right? Everything's the same. No, we're under a new authority, right? Beleza? Right. Então, tu pertence ao demônio, tu ainda dança nua num poste, então o demônio é o teu Deus. Não? Óbvio que não, porque nós temos uma nova era com uma nova autoridade. We'll talk, I don't want to talk about my dancing days. We'll talk about that another time. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. Suffice it to say, when I danced, they didn't let me dance on a pole, É okay? suficiente dizer que quando eu dançava, eles não me deixavam subir num I poste. didn't qualify, all right? Eu não era qualificado o suficiente para isso. Verse 26. Versículo 26. So Yahusha died on the tree at the end of the age. A árvore do fim da era. No! Não. Jan and Paul Crouch led me to the Lord. Jenny e o Paul Crouch me levaram ao Senhor. And I want nuclear holocaust in World War IV, and I want Ukraine to conquer Russia, and I kind of want. Eu quero o holocausto nuclear, eu quero que a Ucrânia ganhe da Rússia, eu não quero isso. If Scripture says the world ended when Yahusha died and rose, Se as escrituras falam que o mundo terminou quando Yahushua morreu e that ressuscitou, was the end of the age as we knew it. esse foi o fim da era como nós a conhecíamos. Now we're no longer under the heavens and the earth of the Pharisees, the scribes, and the Sadducees. We're under a new authority. We're under a clean authority. We're under the government of the New Jerusalem, where the congregation of the firstborn gathers every day, worlds without end. Hallelujah!
Nós não estamos mais abaixo do mesmo céu e acima da mesma terra que os fariseus, que os hipócritas, que a geração de víboras. Nós estamos num mundo refeito, abaixo de regras diferentes, nos reunindo todos os dias com a congregação dos justos, separados e os malachim celestiais, um mundo sem fim. Let's go to Luke 17. Vamos para Lucas 17. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Luke 17, Lucas 17, verse 20. versículo 20. Oh, I know what you're thinking. Eu sei o que vocês estão pensando. If you could read my mind, love, would it till my thoughts could. And you know what? I know what you're thinking. E eu sei o que vocês estão pensando. And y'all willing, tomorrow I'm going to deal with it. E se a permitir, amanhã eu vou lidar com isso. I know what you're thinking, and I'm going to deal with it tomorrow. Eu sei o que vocês estão pensando, então eu vou lidar com isso amanhã. Luke 17:20. Lucas 17, 20. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And the Prushim and the Christians and the Messianic Jews demanded to know E os Prushim, os judeus e os cristãos exigiam saber when the Malchut of Yahuwah should arrive. quando que o Malchut Yahuwah chegaria. Right? We want to know when the kingdom's going to arrive, right? Certo? A gente quer saber quando é que o reino vai chegar. And he answered and said, E ele respondeu e disse: the kingdom, the Malchut of Yahuwah, o reino, o Malchut Yahuwah, is not coming with observation. não vai vir com observação. Neither shall they say here or see there. Nem mais eles dirão, olha aqui, olha lá. For the Malchut of Yahuwah Pois o Malchut Yahuwah is within you. está dentro de vocês. What does that mean? O que isso significa? When the king enters your temple, Quando o rei entrar no teu templo, the temple is desolate because you are the new temple, a habitation of the Ruach of Yahuwah forever. You're sealed forever. o templo está desolado porque tu é o novo templo, a nova habitação do Ruach de Yahuwah para sempre. Tu está selado para sempre. Now you are the temple. Agora vocês são o templo. So the king is within you. Então o rei está dentro de If vocês. the king is within you, Se o rei está dentro de vocês, his authority is within you. a autoridade dele está dentro de His vocês. instructions is within you. As instruções dele estão dentro de vocês. His Torah is written on your heart. A Torá dele está escrita no teu coração. Now watch this. Dá uma olhada. And if that is true, E se isso é verdade, so in other words, it's not going to be 3,000 years, em outras palavras, não vai ser 3.000 anos, 2,000 years. 2.000 anos, It's not going to come with observation. não vai vir com observação. The first in the first century, it came with clouds. No primeiro século veio com nuvens. Came with clouds. Veio com nuvens. Today, it's Yahusha living in us. Hoje é Yahusha vivendo em nós. But not only are we the temple, Mas não só nós somos o templo. where did the temple belong? Aonde que o templo pertence? Eventually, where did the temple belong? Eventualmente, onde é que o templo pertencerá? Jerusalem. Jerusalém. That's why in Revelation, the bride of Yahusha is called the New Jerusalem. É por isso que em Apocalipse a noiva de Yahusha é chamada de Nova Jerusalém. It says, the New Jerusalem comes out of heaven. Behold, I show you the bride, Porque está escrito, a Nova Jerusalém vem dos céus. Eis que eles the mostram a Lamb's noiva. wife. Let's do that again. Behold, Eis que I show you the bride, eles mostram a noiva, the Lamb's wife, a esposa do Cordeiro. coming down out the New Jerusalem coming down out of heaven. A Nova Jerusalém descendo dos céus. So not only are we the temple, Então não só nós somos o templo, the collective bride of Yahusha is the New Jerusalem. a noiva coletiva de Yahusha é a Nova Jerusalém. So the collective bride of Yahusha is the New Jerusalem. Então a noiva coletiva de Yahweh é a Nova Jerusalém. We are temples in the New Jerusalem. E nós somos templos dentro da Nova Jerusalém. Remember, the book of Revelation is the most hyperbolic, Lembra, o livro de Apocalipse é o mais hiperbólico, parabolic, parabólico, metaphoric, metafórico, symbolic book that's ever been written as scripture. simbólico livro jamais escrito nas Escrituras. If you take it literally, you're literally going to be possessed by frogs and locusts. Se vocês levarem ele para o literal, vocês vão ser possuídos por sapos e gafanhotos. Okay? If you take it literally, Se vocês levarem ele literalmente, okay, you're going to be married and having intercourse with a lamb. vocês vão estar casando e fazendo Do you sexo realize com that's cordeiro. bestiality? Do you realize having sex with a lamb is bestiality? Vocês percebem que fazer sexo com cordeiro é bestialidade? Can we be real here?
Então podemos ser real aqui? Can we keep it real? Podemos manter no realismo Don't aqui? ever try to literalize the book of Revelation. It's not linear. Nunca tentem literalizar o livro de Apocalipse, porque ele não é linear. It's symbolic to describe Ele é simbólico para descrever one of two things: uma de duas coisas: the future o futuro or history. ou a história. And when I'm done with your laundry, E quando eu terminar com a roupa suja I de vocês, said when I'm done with your laundry, quando eu terminar com a roupa suja de vocês, I'm going to show you the book of Revelation is not a book of the future. eu vou mostrar para vocês que o livro de Apocalipse não é algo futuro. It is a book of history. É um livro de história. But Yahuwah give me time and give us time to get there, Mas que Yahweh nos dê tempo para chegar lá. because that's a major presumption. Porque isso é uma presunção gigante. If we presume that this allegoric, metaphoric book is all about the future, then we don't know the future, because I don't know how to discern frogs jumping over the Euphrates, and I don't know about a lady who looks like a lion and doesn't shave her legs riding a beast. I can barely tie my own shoes. Se nós presumirmos que tá falando tudo Right? literal, então nós temos que presumir que tem uma mulher, uma prostituta que não I raspa can as help to pernas, tie my own shoes. que tá andando numa besta gigantesca, um dragão. Eu não consigo nem amarrar meu próprio sapato. Como é que eu vou entender tudo isso? When I need help, I go like this. Quando eu preciso de ajuda, eu toco o sininho. All right? And praise Yah, I get help. E louvado seja Yahweh, eu tenho ajuda. Rivka, I need more sauce on the chicken. Rivka, eu preciso de mais molho no frango. I mean, that's how I get help, all É right? assim que eu consigo To ajuda. ask us to figure out, are the frogs the good guys? Are the locusts the bad guys? And what about the guys who are talking under the altar? They're under the altar and they're talking. Well, where's the altar? Então, pra gente presumir que os sapos são de verdade, que os gafanhotos são de verdade, e que tá os caras embaixo do altar? Pra gente presumir que... Onde é que tá esse altar com esses caras falando embaixo do altar? You ever read Revelation 6? There are souls that are crying under the altar. Já leram Apocalipse 6? Lá tá escrito que tem almas Who they clamando abaixo do cry to? altar. Oh, how long do you avenge us? Pra quando? Por que eles estão clamando? Por quanto tempo você vai vingar nós? But they're already in heaven, so they're how long do you avenge those on the earth? Mas eles já estão no céu, então por quanto tempo você vai julgar aqueles da terra? How come they're talking? Why are they under the altar? If they're alive and they were martyred, why is Yehovah pushing them under the altar? None of it makes sense. It's symbolic. It's not a linear book. Se eles já estão vivos e Meaning- eles, por que ele está empurrando eles embaixo do altar? É simbólico, não é linear. Meaning point A to point B. Em outras palavras, do ponto A ao ponto B. We have no problem in the literal teachings of Yahusha. Nós não temos problema com os ensinos literais de Yahusha. If your left arm offends you, cut it off. Se o teu braço esquerdo te ofende, If corta your right ele. eye offends you, pluck it out. Se o teu olho direito te ofende, arranca ele. So what is your response to that? Qual que é a tua resposta No, para no, isso? no, no, no. It's symbolic. Não, é simbólico. Fair enough. Fair Justo. enough. Justo. If the words that came out of his lips are symbolic, how can Revelation not be symbolic? Se as palavras que saíram da boca dele são simbólicas, como é que Apocalipse não é? Let's go to Ephesians 2, chapter 2. I'm sorry. Okay. I had you in Luke. Luke 17:20. Vamos para Lucas 17, 20. Oh, we did that. I'm not sorry. Okay, Ephesians 2:6. Efésios 2, 6. Is anyone enjoying? Tem alguém curtindo? You know you're hearing the truth. Yeah, it's radical. Yeah, you need some time to digest it. But man, when you hear the truth, you know it. I mean, you just know it in your knower. Sim, é radical, a gente precisa de tempo para entender, mas quando você ouve a verdade, a gente sabe que é a verdade, dá para saber. Your knower. Where's your knower? Right around here somewhere. Where's my knower? Ephesians 2 Efésios 2, and verse 6. versículo 6. Now, I'm going to say something that's going to offend every Southern Baptist that was ever born. Eu vou dizer algo que vai ofender todo batista do I sul que can't offend you? nasceu. All right, you're offenseless. All right, I'm going to offend every Lutheran who was ever born. Beleza, eu How's vou that sound? ofender todos os luteranos, então. And I'm going to be honest with you, brothers and sisters. E eu vou ser honesto com vocês, irmãos e irmãs. This never made any sense. Isso nunca fez nenhum sentido. This never made any sense. Isso nunca fez sentido. Watch this. Verse 5. We were dead in our sins, Versículo 5, nós estávamos mortos nos nossos pecados. and Yahusha has made us alive. Really? E Yahusha nos fez vivos, sério? I'm still here. Eu ainda estou aqui. By unmerited chen you are saved. Pelo favor imerecido, vocês foram salvos.
I got that part. I'm saved. I'm in the body. I'm saved. I'm forgiven by the blood. Eu entendi essa parte, eu tô salvo, eu tô no corpo, fui perdoado pelo I sangue. don't get verse 6. Eu não entendo o versículo 6. He has past tense Ele, no passado, raised us or resurrected us nos levantou ou nos ressuscitou, together with him, juntos com ele, and right now we sit with him. e agora, nesse momento, nós sentamos com ele. I said right now Eu disse, agora, we're not sitting in Baker County. nós não estamos sentados em Baker County. Go figure this one out. Vai entender essa. We're sitting with Yahushua HaMashiach, Nós estamos sentados com Yahushua the resurrection, a ressurreição, in heavenly places. nos lugares celestiais. No, we're not. This is not chronology. It's not it appears not to be accurate. Não, a gente não tá, porque de acordo com a cronologia não tá certo, parece que tá errado. So the way we always explain this was positionally, Então a maneira como a gente sempre explicou é one posicionalmente. day we're going to get there Um dia nós chegaremos lá, when we come out of the box, quando nós saímos da caixa. right? One day positionally where he is, we're going to be. Um dia, onde ele está, posicionalmente nós estaremos. But that's not what it says. Mas não é isso que está dizendo. It doesn't say one day. Aqui não diz um dia. It says when he rose, Aqui diz, quando ele ressuscitou, he didn't forget us. We were risen. ele não esqueceu da gente. Nós fomos levantados. And on July 19th, 2025, E no dia 19 de julho de 2025, we are now sitting with him nós estamos agora sentados com ele in heavenly places. em habitações celestiais. That could only happen Isso só pode acontecer if the resurrection occurred se a ressurreição aconteceu when we gave our heart to Yahushua. quando nós demos o nosso coração para Yahusha. The resurrection of our future began when we gave our heart to Yahushua, A nossa ressurreição do nosso futuro começou quando nós demos o nosso coração para Yahusha. and it will never end. Ela nunca terminará. He that lives and believes in me Aquele will que never crê, die and stay in heavenly places. Aquele You're already there. aquele que viver e acreditar em mim vai permanecer nos locais celestiais. Eles já estão lá. Now, if I wasn't full of the Ruach, this would make absolutely no sense whatsoever. Se eu não fosse cheio do Ruach, isso aqui não faria absolutamente sentido nenhum. If I had written the scriptures, I would say, when I die and I come out of the grave, I'm going to be resurrected and be with Yahushua. That's what, if I wrote the word, that's what I would write. Se eu tivesse escrito a palavra, eu teria dito, ó, quando eu morrer, eu vou sair da caixa da sepultura e vou estar lá em cima com Yahusha. É isso que eu teria escrito. But the resurrection and the life wrote the word. Mas a ressurreição e a vida escreveu a palavra. And he says we are risen. The only way we could be risen while we're still working in our day job E ele falou que nós estamos ressuscitados. A única maneira de nós sermos ressuscitados já, enquanto a gente ainda trabalha todo dia, that the resurrection began when we gave our life to Yahushua. é que a ressurreição começou quando nós demos a nossa vida para And Yahusha. like Stephen, Peter, and Paul, E como Stefânia, Pedro e Paulo, we are already there. nós já estamos lá. And so we're not coming out of a grave because there is no more death for us. It cannot touch us. Oh, let's do it again. 1 Corinthians 15. O grave, where is thy sting? O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Do you understand what he's saying? There's no sting and there's no victory in death over us. Em outras palavras, a morte não tem mais vitória sobre nós. Vamos fazer de novo. 1 de Coríntios 15. Ó sepultura, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde que está teu ferrão? Não tem mais, não existe mais vitória da morte sobre nós. The living will never die. Os vivos nunca morrerão. They are already seated in heavenly places, Eles já estão sentados em lugares celestiais, linked to their immortality, linkados à sua linked imortalidade, to their incorruption, e linkados à sua incorrupção, even though we're still here. mesmo que já ainda estamos aqui. Because he said it and he'll bring it to pass. Porque ele falou e ele vai fazer acontecer. Now watch this. Agora olha isso. Now it's going to get exciting. Agora vai ficar animado. Go to Matthew 22. Vamos para Mateus 22. Matthew 22. Mateus 22. And many of you know this, E muitos de vocês sabem disso. but now you're going to know it in a much deeper level. Mas agora vocês vão saber num nível muito mais profundo. So we either believe him or we don't, and we do. We should believe him. Então ou a gente acredita nele ou não. Nós deveríamos acreditar nele.
That's why we don't have to look for the kingdom. We don't have to look for the resurrection. He is the king. He is the kingdom. He is the resurrection. He lives in us. We are the temple. The bride of Yahusha is the new Jerusalem. We don't have to look for boxes and holes to come out of anymore. Por isso que a gente tem que mudar nosso linguajar. Ele é o reino, ele é o rei do reino, ele é a nossa vida, ele é a nossa ressurreição. Ele é basicamente a fonte dos nossos tempos. A gente não precisa estar procurando uma caixa ou um buraco para sair, para escalar quando a gente morrer. Matthew 22:23. Mateus 22, 23. Now you're going to love this. Vocês vão amar isso. The same Yom came the Tzadukim, No mesmo Yom vieram os Saduquim, the Sadducees, os saduceus, who say there is no resurrection. que dizem que não há ressurreição. So and they asked him, Então eles perguntaram para ele: Master, Moshe said if a man dies, Mestre, Moshe disse, se um homem morrer, having no children, não tendo filhos, his brother shall marry his Isha, his wife, o irmão dele casará com a esposa dele. and raise up seed, or Zerah. Rivka, can you take care of that, please? E levantará a semente ou Zera, Put her on the sofa. Raise up Zerah for his brother. levantará Zera para o seu irmão. That's the Levirate commandment. Esse é o mandamento do Levirato. Now there were among us 7 brothers. Agora, houveram entre nós 7 irmãos. The first married a wife. O primeiro casou com uma He esposa. died having no children. Ele morreu sem ter filhos. He left his Isha to his brother. Ele deixou a sua Isha para o seu irmão. Likewise, the second, Assim como o segundo. the third. O terceiro. So if any of these brothers had a wife and they were to take on the responsibility of the Levirate, they were now practicing plural. Do you get it? I mean, we don't need to go into this. I want to see plural in the New Testament. There it is, right there in Matthew 22. If a man had a wife, but he had to take his brother's wife and go into her because he had no children, now he has 2 wives. So in case you wanted to see it in the New Testament and you want to see Yahusha teaching it, here it is. Então, se aqui vocês não conseguiram ver a poligenia ainda, se esse homem, que era irmão do cara, tivesse uma esposa já, ele não teria de escolha, ele teria que tomar a esposa do seu irmão para levantar semente pro cara que morreu. Então, eu quero ver o casamento pular no Novo Testamento. Tá aqui, nós vamos ver a Ruth ensinando isso aqui. Likewise, the second, the third, all the way to the 7th. Assim como o segundo, o terceiro, até o sétimo. All 7 brothers had the woman as a wife. Todos os 7 irmãos tiveram a mulher como esposa. Then 27, then the wife died, the woman. E aí 27, a esposa morreu, a mulher. They were trying to trap him Eles estavam tentando prendê-lo, because they didn't believe in the resurrection. porque eles não acreditavam na ressurreição. Therefore, Master, Portanto, mestre, in the resurrection, na ressurreição, whose Isha shall he be? de quem ela será a Isha? How she be? For all 7 had her as a wife. Pois todos eles tiveram ela como esposa. Now, Yahusha was a little bit more diplomatic than I would have been. E a Rusha ele era um pouquinho mais diplomático do que eu teria sido. This is called resurrection for dummies. Isso aqui é chamado ressurreição para burrinhos. You ever see those black and yellow books? Já viram aqueles livros amarelo e preto? This is where Yahusha went into the printing business. Foi aí que a Rusha começou o negócio de And he impressões. started handing out books. E ele começou a entregar livros. Resurrection for dummies. Ressurreição para iniciantes. But he was a little bit nicer than I would have been. Mas ele era um pouquinho mais legal do que eu seria. Yahuwah said in verse 29, E a Rusha Yahweh disse no versículo 29, you are led astray. vocês foram desviados. You don't know the scriptures? Vocês não conhecem as escrituras. Kitvei HaKadosh? As Kitvei HaKadosh. Nor the power Nem o poder, of Yahuwah. You're completely ignorant. nem o poder de Yahweh. Vocês são completamente ignorantes. Watch this. Dá uma olhada. For in the resurrection, Pois na ressurreição, I said, for in the resurrection. eu disse, pois na ressurreição, This goes for all the resurrections. isso vai para todas as ressurreições. 30 AD. 30 AD, The ones between 30 and 70. aqueles entre 30 e 70, The ones after 70. aqueles depois de 70. This applies to all of them. Isso aplica para todas elas. In the resurrection, they will not marry or be given in marriage, Na ressurreição, eles nem casarão, nem serão dados em casamento, but become like the heavenly malachim. mas ficarão como os malachim celestiais.
of Yahuwah in the Shamayam. de Yahweh nos Shamayam. So every resurrection will result in an immortal being, which is both physical and spiritual. Again, I ask you, Toda ressurreição vai resultar num ser que é tanto físico quanto espiritual. E de novo eu lhes peço: are the angels physical or spiritual? os anjos são físicos ou espirituais? Correct, both. Correto, ambos. That's what we're going to be. É isso que nós seremos. Both. Ambos. And when we understand that, we know the scriptures, E quando nós entendermos isso, nós conhecemos as and escrituras. now we understand how the power of Yahuwah works. E agora nós entendemos como o poder de Yahweh funciona. Because they didn't know how it worked. Porque eles não sabiam como funcionava. I am Yahuwah, the Aloha. Eu sou Yahweh, o Let's go back to Aloha. 31. Vamos ir para o 31 So- de novo. So, what happened to all those who died O que aconteceu com todos aqueles que morreram from 70 AD de 70 AD, after the Great Tribulation depois da grande tribulação, to 2025? até 2025? Where are they? Onde é que eles estão? They are glorified. Eles estão glorificados, They have been resurrected. eles já foram ressuscitados, And today they are like the Malachim. e hoje eles são como os Malachim. Can it be any clearer? Dá para ser mais claro? If we don't accept that, we don't accept the words of Yahusha. Se nós não aceitarmos isso, nós não aceitamos as palavras There's de not one Yahusha. word here about coming out of a grave, Não tem uma palavra aqui sobre sair da sepultura, coming out of a box. sair de uma caixa. That is our earth suit. Esse é o nosso terno Our terrestre. earth suit does not fit among angels. A nossa roupa terrestre não encaixa junto dos anjos. We need an angelic suit. Nós precisamos de uma roupa angelical. You can't take an earth suit Você não pode pegar uma roupa and terrestre live with Enoch, e viver com Enoque, and live with Elijah, e viver com Elias, and live with Moshe. e viver com Moshe. You need a different kind of a suit. Vocês precisam de uma roupa diferente. But as touching the resurrection of the dead, Mas a respeito da ressurreição dos mortos, have you not read the scriptures? vocês não leram as escrituras? Spoken to you by Aloha saying, Faladas com vocês por Aloha dizendo: I am Yahuwah the Allah of Abraham, Yitzchak, and Yaakov. Eu sou Yahweh, Elohim de Abraham, Aloha de Yitzhak e Yaakov. Aloha is not the Aloha of the dead, but the living. Aloha não é o Aloha dos mortos, mas dos vivos. If he is your Aloha and Savior, that means you began eternal life when you accepted him, and it will never end. You don't need to come out of the grave. You came out of the grave this day, and now you're seated in heavenly places. Oh, now I understand what that means. Se ele é o teu Aloha, ele é o Aloha dos vivos. Você está viva, tua vida começou o Come dia que on. você entregou o teu coração para ele. Não no dia que você sair de uma caixa. Não, agora eu entendo o que significa. You may be sitting in a hospital waiting room or an emergency room, but the word of Yahuwah cannot lie. You are in heavenly places. You are already seated in heavenly places. And when you pass, you don't pass go. You immediately become an immortal being. Immediately. Would you rather be with the worms and the maggots and the winter and the snow? Or are you going to insist on your earthly doctrine that some end time preacher, hoi polloi, taught you? That's where I learned that crap, from them. I didn't learn it from scripture. Em outras palavras, as escrituras não mentem. Talvez você esteja agora na sala de emergência do hospital ou na sala de espera do hospital. Mas a palavra de Yahweh não mente. Você já está sentado em locais celestiais. Quando você parar de respirar, você dá uma piscada automaticamente, instantaneamente. Você já está nos seus lugares espirituais que você já estava antes. A palavra não mente. Se tu não quiser aceitar isso aqui, você prefere ficar com os vermes, com o inverno, a neve caindo sobre o teu cadáver enquanto você dorme desconfortável, com esses pregadores dos tempos finais ensinaram pra gente. Foi assim que eu aprendi deles. Who's been teaching us about the resurrection? Quem que tem nos ensinado sobre a ressurreição? The Pharisees, Os fariseus, the church leaders. os líderes da igreja. He's saying, you were taught the resurrection. Go back to verse 29. Volta pro versículo 29. Ele está dizendo, ensinaram para vocês a ressurreição. You were taught the resurrection Vocês foram ensinados a ressurreição from people who don't understand the Kitvei HaKadosh, por pessoas que não entendem as Kitvei HaKadosh. nor the power of Yahuwah to cheat the undertaker and the death and the grave. Nem o poder de Yahweh para trapacear o coveiro, a morte, a sepultura.
We received our understanding of the resurrection from modern day Pharisees, church people who build altars that are an abomination to Yahuwah according to Exodus chapter 20. You shall not use a cutting tool to build me an altar. And everyone who taught you about the resurrection and prophecy violates that, and they do so from an unclean bima or an unclean pulpit. Nós somos ensinados a matéria da ressurreição e os tempos finais por pessoas que poluíram todos os mandamentos de Yahweh, inclusive o do altar. Está escrito em Êxodo 20, no final do capítulo, vocês não colocarão uma ferramenta sobre o meu altar. E mesmo assim nós tivemos todas as nossas doutrinas da ressurreição e as coisas dos tempos finais ensinadas por pessoas que violam esse mandamento. Why does this sound so radical? Por que isso soa tão radical? Why? Por quê? Because we were taught by people who did not know the scriptures or the power of Yahuwah. Yeah, that's what Yahushua said. We were taught by them. Porque nós somos ensinados por pessoas que não conhecem nem as escrituras, tampouco o poder de Yahweh. Foi isso que Yahushua nos disse e eles ensinaram a gente. Let's revisit 1 Corinthians 15:44. Vamos revisitar 1 de Coríntios 15, 4:4. 1 Corinthians 15:44. 1 de Coríntios 15, 44. Nehemiah, when you get a chance. The resurrection is like this. A ressurreição é assim. You go down a natural body. Você desce como corpo natural. You raise a spiritual body. Tu é levantado corpo espiritual. There was a natural and there was a spiritual. Ao natural e ao espiritual. The first was Adam. O primeiro foi Adão. Who was made a nefesh chayam. Que foi feito uma nefesh chayam. But the last Adam Mas o último Adão is a life-giving ruach. É ruach da vida. The spiritual Adam was not first. O Adão espiritual não foi o primeiro. The natural Adam was first, then the spiritual. O Adão natural veio primeiro, depois o espiritual. As we are born, verse 48, the earthy, we will bear the heavenly. Como nós nascemos, versículo 45, 48, desculpa, terrenos e levantaremos celestiais. We were born and we bore the image of the earthly Adam, the physical. Nós nascemos e suportamos a imagem do Adão físico. We are reborn to have a spiritual resurrection. E nós renascemos para ter uma ressurreição espiritual. Because the second Adam is a life-giving spirit. He's not a spirit that gives you a new body every 2 years. He's a life-giving spirit. It just so happens that when you receive the life-giving spirit, he gives you a physical body like the angels. Who wants a physical body like Leon Hess? Who wants a physical body like Ben Roethlisberger when we could have a body like the angels, which is also physical? A única coisa que acontece é que nós nascemos terrenos e temos a imagem do Adão terreno, mas quando ele termina com a gente, quando ele nos dá o espírito renovado, nós nos tornamos seres celestiais que habitam um corpo. Nós não queremos ter um corpo celestial como todo mundo que a gente vê que tem um corpo celestial. Nós queremos ter o corpo físico, desculpa. Nós queremos ter o espírito dele com o corpo como o dos malachim, que é tanto espiritual quanto físico. Verse 51. Versículo 51. Behold, I show you a secret. Eis que eu lhes mostro mistério, segredo. We will not all die. Nem todos nós morreremos. But we will all be changed. Mas todos nós seremos mudados. Into immortality. Na imortalidade. Into a spiritual resurrection with a physical angelic body. Para uma ressurreição espiritual com Again, corpo boys and girls. físico. Boys and girls, Matthew 22. De novo, meninos e meninas, Mateus In 22. the resurrection, Na ressurreição, we will be like the angels. nós seremos como os anjos. Spiritually resurrected, physical resurrected. Espiritual e fisicamente Right? ressuscitados. When we think of physical resurrection, we want to be physically resurrected as a son of Adam instead of physically resurrected by a life-giving spirit, which makes us an angel. Quando a gente pensa em ressurreição, a gente pensa em sermos ressuscitados como filhos de Adão, ao invés de sermos ressuscitados e nos tornarmos filhos do Ruach da vida, o Adão espiritual. Romans 8:11. Romanos 8:11. We're getting it. Slowly but Estamos surely. entendendo. Romans Devagarinho, mas 8:11. Estamos entendendo. Romanos 8:11. So see, Konachowski's not denying the physical resurrection. Então o Kunuchowski não está negando a ressuscitação But- física, It's a different kind of flesh, mas é um tipo de carne diferente. right?
All those men that were appearing to Daniel, they were angels, but they were appearing as men. Todos os homens aparecendo para Daniel eram anjos, mas eram homens espirituais. Romans 8:11. Romanos 8:11. But if the ruach of him Mas se o Ruach daquele who raised up Yahuwah que levantou Yahusha e Yahua from the dead dos mortos lives in you, viver em vocês, the kingdom of Yahuwah is in you, Luke 17:20. o reino de Yahua está em vocês, Lucas 17:20. That same ruach Esse mesmo Ruach will bring chayam, life, trará Hayam, vida, to your mortal bodies aos seus corpos mortais, by the same ruach pelo mesmo Ruach that raised Yahusha and now dwells in you. que levantou Yahusha e agora habita em vocês. So if the ruach dwells in you, Então, se o Ruach habita em vocês, is the same ruach that raised Yahusha from the dead, é o mesmo Ruach que levantou Yahusha dos mortos. he will also raise you up from the dead Ele também levantará vocês dos mortos, the same way he raised Yahusha. da mesma forma que ele levantou Yahusha. So is Yahusha a physical or a spiritual being? Yahusha é um ser físico ou espiritual? Thank you. 1 John 3:2. 1 de João 3:2. Brethren, it does not yet appear what we shall be, but we know when that he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Irmãos, ainda não aparenta como seremos, mas quando nós estivermos como ele, nós seremos como ele, pois veremos ele como ele é. When did he appear? Quando que ele apareceu? 70 AD. 70 AD. Oh, I know. You want to know if he's coming back to earth. Ah, eu sei que vocês querem saber se ele vai voltar para We'll talk about that. We'll talk about that. Nós vamos falar sobre isso. In the upcoming days, we'll talk about that. Nos dias seguintes, nós falaremos sobre isso. It's possible. É possível. Very possible. Muito possível. But I can't prove that. Mas eu não consigo provar isso. We'll talk about that. Nós vamos falar sobre isso. It's more provable that we're going to go to him. É mais provável que a gente vai até ele. That's more provable, Isso é mais provável. which should give us comfort. Que deveria nos dar conforto. 2 Corinthians 5:8. 2 de Coríntios 5:8. So we don't need to settle for the second best. He wants to make us like the angels. That's what the Então, a gente não resurrection is, to become like an angel. A gente não precisa aceitar o segundo melhor. É isso que trata a ressurreição. Nós nos tornarmos como os anjos, a melhor forma possível. For we have our halakha by emunah, not by sight. Porque nós temos o nosso alahá pela emuná e não pela vida. Pela vista. So Shaliach Shaul says we are very confident. Então o Sholiach Shaul falou, nós somos muito confiantes. Not confident, we are very confident. Não confiantes, mas muito confiantes. I say, Eu digo, speaking on behalf of the Kehillah, falando no nome daquele lá, we would rather be absent from the physical nós preferiríamos estar ausentes do físico and present with Yahuwah e presentes com Yahweh as a spirit being with a physical body, both the spirit and the physical, immortal and incorruptible. como um ser espiritual com a forma física, tanto imortal e incorruptível. That is our reward. Essa é a nossa recompensa. Luke 21:20. Lucas 21:20. Is anyone enjoying? Tem alguém gostando? You know the amazing thing, this stuff has always been there. Sabe essa coisa maravilhosa? É que isso aqui sempre esteve aqui. The problem was with our eyes. O problema estava com os nossos olhos. This stuff has always been there. O problema sempre, esse negócio sempre esteve aqui. It's those old eyeballs that didn't see it. Eram os olhos que não estavam vendo. Luke 21, Lucas 21, verse 20. versículo 20. And of course he returned on the clouds. É claro, ele retornou nas nuvens. Those resurrected in 33 AD joined him on the clouds. They were the great cloud of witnesses that watch us to this day. Hello? Aqueles Where did ressuscitados those witnesses came from? They came through the resurrection. Aqueles ressuscitados em 33 AD são basicamente parte daquela nuvem de testemunhas que testemunham para nós até hoje. Onde que foi a ressurreição deles? Okay, let's read slowly. Vamos ler devagar. When you see Jerusalem surrounded with Roman armies, Quando vocês verem a nova Jerusalém, desculpa, cercada com exércitos romanos, the day of your destruction is near. o dia da sua destruição está próximo. Let those who are in the province of Yehuda flee to the mountain. Que aqueles que estão na província de Yahudá fujam para as montanhas. Let them which are in the midst of it depart out of it. Que aqueles que estão no meio dela partam dela.
let not them that are in the countries enter Jerusalem. Que aqueles que estão nos países não entrem em Jerusalém, For these are the Yamim of vengeance, the day of the Lord. pois esses são os Yamim da I vingança, said, the great and dreadful day of the Lord. pois esse é o grande e terrível dia do Senhor, That some things might be fulfilled in 70 AD. para que algumas coisas sejam cumpridas em 70 AD. Is that what verse 22 says? É isso que o versículo 22 diz? What does verse 22 say? O que o versículo 22 fala? How many prophecies are going to be fulfilled in 70 AD? Quantas profecias serão cumpridas em 70 AD? Call. All things regarding the end times and the great tribulation. Todas as coisas a respeito dos tempos finais e da grande tribulação. Woe to them that are with child. Ai daquelas que estiverem grávidas. Woe to them that nurse in those Yamim. Ai daquelas que estiverem cuidando de bebês For there nesses shall be dias. great distress in the Jewish wars against Rome, Pois haverá grande perturbação nas guerras judaico-romanas. and Yahuwah's wrath upon this people. E a ira de Yahweh sobre esse povo. They shall fall by the edge of the sword. Eles cairão pelo fio da espada. They will be led away captive into all the goyim, the nations. Eles serão levados cativos para todos os goim, para todas as nações. So the root cause of the exile, the galut, was Yahuwah's judgment in 70 AD. Então a causa raiz dos exílios foi o julgamento de Yahweh em 70 AD. That's why we're in Brazil. That's why we're in the United States, because of the judgment of AD 70, which was a cataclysmic. Daniel said there was never a time like it before. Daniel 12, nor ever shall be. Yahusha said the same thing. It was not World War II. It was the Jewish wars against Rome that were the turning point in Israel's history. Por isso que a gente chegou no Brasil, foi assim que a gente chegou nos Estados Unidos, na Espanha, nos outros países da África. Foi por causa desse evento cataclísmico. Não foi a Segunda Guerra Mundial. Foi essa guerra essas guerras judaico-romanas em 70 AD que basicamente transformaram. Esse foi o ponto de virada, não só da história do nosso povo, mas da história da humanidade. Now, let me show you something. Deixa eu mostrar algo para vocês. Stay with me here. Fiquem comigo aqui. When we've read verse 24, Quando nós lemos o versículo 24, here's what the prophecy teachers taught us, Rivka. o que os professores de profecia nos Ready? ensinaram foi o seguinte, Riff. Well, Jerusalem's going to be controlled by the Gentiles Jerusalém vai ser controlada Right? pelos gentios, until the time of the Gentiles be fulfilled. até que o tempo dos Right? gentios seja cumprido, certo? So when the Jews come back, Então, quando os judeus voltarem, wake up! In May 1948, em maio de 1948, and Jerusalem is no longer under Gentile control, e Jerusalém não estiver mais abaixo do controle gentílico, but under Jewish control, mas abaixo do controle judaico, the time of the Gentiles will have been fulfilled. o tempo dos gentios terá Yes? sido cumprido. Rivka, is that what we were taught? Foi isso que nos ensinaram? Is that what we were taught? Foi isso Yes. que nos ensinaram? Sim. Now watch the true meaning. Agora olha o significado verdadeiro. Jerusalem will be under siege Jerusalém estará sob cerco until the authority of the Gentiles that are functioning there até que a autoridade dos gentios que estão funcionando lá comes to an end. chegue ao fim. Behold, Pharisees, scribes, Sadducees, hypocrites, serpents, vipers, Hipócritas, víboras. your time is coming. He called them Gentiles. Did you get it? O seu tempo, ele está Hello? chamando eles de gentios. It's not the pagans. Não são os pagãos, It's not the Roman Catholics. não são os católicos The romanos. Gentiles were those who were sitting illegally in Moses' seat. Come on, somebody. Os gentios são Come aqueles, on, somebody. os gentios são aqueles que estavam sentados ilegalmente no assento de Moshe. In 70 AD, the time of the Gentiles came to an end. Em 70 AD, o tempo dos gentios chegou ao fim. He said, when you see the armies, the Roman armies surround Jerusalem and the city about to be taken and never rebuilt according to the original design, he said, then, when, not 3,000 years in the future, Ele falou, quando vocês virem os exércitos romanos cercando Jerusalém, quando ela for destruída, nunca mais ser construída da maneira como sempre foi. Quando, então, não 3.000 anos no futuro. Rivka, let's look at that text again. Vamos olhar o texto de novo. It says, the time of the Gentiles will come to an end when? Lá diz que o tempo dos gentios chegará ao fim quando? When you got to run for your life.
Quando vocês tiverem que fugir pelas suas vidas, 40 years from now. daqui a 40 anos. He's saying this in 33 AD. Ele está falando isso em 33 In AD. 40 years, you're going to run for your life Daqui a 40 anos vocês vão ter que fugir pelas suas vidas. because the time of the Gentiles is over. Porque o tempo dos gentios acabou. And who are the Gentiles? Quem são os gentios? You got it. Entenderam? The ones illegally sitting in Moses' seat. Aqueles ilegalmente sentados no assento de Moshe. We think of Gentiles as Wiccans, right? Nós pensamos em gentios como Wicca, Palm readers. When the palm, no. leitores de palma. The Quando eles não, Pharisees, the scribes, os fariseus, os they were the escribas, Gentiles. eles eram gentios. Why do you think their city was destroyed? Por que vocês acham que a cidade deles foi destruída? They were Gentiles. Eles eram gentios. Their behavior was an abomination. O comportamento deles era uma abominação. And he said, I'm sending Rome to end the time of the Gentiles to be fulfilled in Jerusalem. E ele disse, eu estou enviando Roma para que o tempo dos gentios seja I cumprido never em saw that. Jerusalém. I always thought that we were going to wait for, in 1967, when Benjamin Netanyahu, who is a mass murderer, returns to Jerusalem. Oh, the Jews will be back in power. Which Jews? The same one that helped condemn our master. No, no, no. You got it all wrong, dude. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha entendido. Eu pensava, pô, em 67, quando Benjamin Netanyahu voltou para Jerusalém, eu pensei, pronto, agora os judeus estão no controle de Israel de novo. Não! Quem que está no controle? Os mesmos caras que ajudaram a matar o nosso mestre. O Benjamin Netanyahu, aliás, é um assassino em massa. Não, a gente entendeu errado esse tempo inteiro. 25. 25. There'll be signs in the Shemesh, Haverão sinais no Shemesh, in the Yareach and the Kochavim. na Yareach e nas Kochavim. On the earth, distress of nations, Na terra, perturbação das nações, with perplexity. com perplexidade. The sea and the waves roaring. O mar e as ondas rugindo. We've been looking for cosmic disturbance when? Distúrbio cósmico. A gente está procurando pelo distúrbio cósmico quando? 2,000 years from now. Daqui a 2000 anos. No. Não. He said in the first century war, in the Great Tribulation, Daniel said there'll be a resurrection all at the same time, and there was great cosmic disturbance. I got an article in my inbox the other day. Ele falou que o distúrbio cósmico aconteceria na guerra judaico-romana. Daniel falou a mesma coisa, que a ressurreição aconteceria ao mesmo tempo. Alguém me enviou um artigo esses dias no inbox. Mordecai sent it to me from NASA, of all places. E o Mordecai me enviou, da NASA, aliás. There was darkness, Houve escuridão and there was blood moons e houveram luz de sangue every Passover for 40 years. em todas as Pesach, assim, por 40 anos. From 33 De 33 until the temple was destroyed in 70. até que o templo foi destruído em The 70. moon was turned to blood, A lua virou sangue and the sun was darkened. e o sol ficou escuro. 40 being judgment, 40 sendo julgamento. the end of the age. That was the end of the age. Esse foi o fim da era. We've been living under a new authority. Nós temos vivido abaixo de uma nova Just autoridade. because man doesn't want to enter that authority does not negate the truth of that authority for our lives. Só porque os homens querem negar essa autoridade não significa que a verdadeira autoridade está sobre nós esse tempo todo. So in the first century, men's hearts failing for fear. Então, no primeiro século, o coração dos homens falhando pelo pecado. Verse 26, on what's coming on the earth, the land. Versículo 26, para o que está vindo até a terra. Revelation 6. This is when Revelation 6 was fulfilled, friends, right here. Foi aqui que Apocalipse 6 aconteceu, gente. Bem aqui, ó. The powers of the Shamayim will be shaken. O poder dos chamaim serão chacoalhados. Then, when? Quando? Então, They will see. Who's they? eles vão ver quem é The eles. Gentiles who are occupying Jerusalem. Os gentios que estão ocupando Jerusalém. What's another name for the Gentiles? Qual é outro nome para os gentios? Pharisees, scribes, Sadducees, conspirators, and murderer of the Prince of Peace. Fariseus, saduceus, escribas, conspiradores e assassinos do príncipe da paz. They, who's they? Eles, quem são eles? The Pharisees, the scribes, the unbelievers, the Sadducees. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os All incrédulos. of Jerusalem will see the sign. He's not coming to earth. They're going to see the sign of the Son of Man sitting on the clouds with his armies, the great cloud of witnesses that rose Eles 40 vão years ver- earlier.
Eles vão ver o sinal da vinda do Filho do Homem. Qual o sinal? Ele sentado nas nuvens com seus exércitos, que ele falou a respeito 40 anos antes. He's coming back with a large army and great tiferet. Ele está voltando com um grande exército e grande tiferet. Let's see if you can suck this lollipop. Vamos ver se vocês conseguem chupar esse pirulito aqui. Moses, Daniel, Ezekiel helped Yahusha destroy Jerusalem. Put that down on your notebook. Moisés, Write that Ezequiel, down on your notebook. Daniel, Elias ajudaram a Yahusha a destruir Jerusalém. Anota isso no teu caderninho. Didn't we just read in Hebrews 12 A gente não acabou de ler em Hebreus 12 that we are surrounded with so great a cloud of witnesses? que nós estamos cercados de uma nuvem gigante de testemunhas? Well, those are the ones who were raised in 30 AD. Esses são aqueles que foram levantados em 30 AD. 40 years later, they returned as the armies of Yahuwah with the Melachim. 40 anos depois eles voltaram. Why? O exército de Yahweh com os malachim. Por quê? Because by 70 AD, Moshe and Daniel and Ezekiel were Melachim. Don't you get it? Porque em 70 AD, Moshe, Daniel e Ezequiel já eram malachim. Vocês não entenderam ainda? But 40 years later, they were Melachim. 40 anos depois eles eram malachim. Isn't that what Matthew 22 just taught us? Não é isso que Mateus 22 acabou de nos Those of ensinar? us who know the scriptures and now understand the power of Yahuwah. Aqueles que conhecemos as escrituras e agora conhecem o poder de Yahweh. Can you imagine telling an Orthodox Jew that Moses helped Jesus destroy Jerusalem? Talk about urine in the pants. Consegue imaginar dizer para um fariseu que Moshe I mean, Jesus? come on now. Consegue imaginar dizer para um fariseu que Moshe ajudou a Jesus? Sophia has a em Jewish Jerusalém? background. Could you imagine Consegue imaginar walking into a Kabbalah center or something like that entrar num centro cabalístico ou algo assim and saying, I have great news for you. e dizer, ó, eu tenho grandes notícias para vocês. When Jesus came on the clouds of heaven, Quando Jesus veio nas nuvens do céu, Jesus, I don't like that guy. Okay. Jesus, eu não gosto dele. Daniel, Ezekiel, all the resurrected saints, Daniel, Jesus, todos os santos ressuscitados, the armies of the clouds, armies on the cloud, os exércitos nas nuvens, helped to destroy and make the house desolate. ajudaram a desolar a casa, No disrespect. sem desrespeito. There wouldn't be enough urinals in Brooklyn Não haveriam urinóis no Brooklyn to accommodate all those people. Because para some of acomodar tudo que sairia some dessa of you gente. think I'm using hyperbole. Alguns de vocês estão achando que eu estou usando hipérboles. No, I'm serious. Não, estou falando sério. They would freak, man. They would absolutely freak. Eles iam endoidar, absolutamente. And when you think about it, they did, didn't they? E quando vocês pensam nisso, eles endoidaram já, não? Yahusha said, Yahusha said, what will the son of the vineyard do? He will come and destroy those wicked tenants and give it to another. And they said, God, Yah forbid. They perceived that he had spoken this parable against them. O que aconteceu quando Yahusha falou sobre o dono do vinhedo, que ele expulsaria esses ocupantes que trataram mal o filho dele e os funcionários e daria para outros ocupantes? O que eles falaram? Que não permita, porque eles entenderam que ele falava sobre eles na parábola. But the apostles, and we close with this, E nós fechamos com isso. Mas but the apostles who ran for their lives os apóstolos que fugiram pelas suas vidas in the Great Tribulation, na grande tribulação, a historical event evento histórico that we can study, que nós podemos estudar, no longer something to be feared eschatologically. não há algo mais para temer escatologicamente. Look at verse 28. Olha o versículo 28. When these things come to pass, Quando essas coisas acontecerem, the house will be desolate, the people will be desolate, the rule of the Gentiles or the Pharisees will come to an end. a casa será desolada, o governo será desolado, a casa dos fariseus será desolada, But you guys, mas vocês, look up, olha para cima, for your redemption, your Geulah, pois a sua redenção, a sua Geulah, draws near. se aproxima. Look at me. Olha para mim. When did the redemption take place? Quando que a redenção aconteceu? When did the redemption of our souls take place? Quando que a redenção de nossas almas aconteceu? The great and dreadful day of Yahuwah. O grande e terrível dia de It was Yahweh. a desolation. It was dreadful for those Gentiles who were overseeing our people, illegally seated in Moses' seat. Foi uma desolação, foi um desespero para aquelas pessoas, para os gentios, gerenciando o nosso povo sentados ilegalmente no assento de Moisés. But for us, it was a great day.
Mas para nós foi um grande dia, because our redemption was drawing near. porque a nossa redenção se aproximava. Now we understand what prophecy meant, the great and dreadful day. Agora nós entendemos o que a profecia quis dizer, o grande e terrível dia. For the sons of redemption, it was a great day Para os filhos da redenção foi um ótimo dia, because the age came to an end. porque a era chegou ao fim. You know when the age came to an end? Sabe quando a era chegou ao fim? 42 months after the battle began. 42 meses depois que a batalha começou. Revelation says 3.5 years. Apocalipse fala 3 anos e meio. What if Revelation is not a book of prophecy? E se Apocalipse não é um livro de profecia? What if all 22 chapters are a historical account given in 66 AD, fulfilled 4 years later in 70? Now all of a sudden, Yahushua said, I come quickly. 4 years is kind of quick. E se o livro de Apocalipse, todos os seus 22 capítulos eram profecia que aconteceria 5 anos depois, e no fim de Apocalipse, Yahushua fala, eu venho rápido. 4, 5 anos é bem rápido. So, Abba, bless your word. Que Yahweh abençoe tua palavra, Open hearts and minds. abra mentes e corações, Do not reveal this truth to any argumentative spirit, não revele essa verdade para nenhum espírito argumentativo, but grant vision, understanding, and appreciation mas conceda visão, entendimento e apreciação to every heart that is hungering and thirsting para todo o coração que está com fome e com sede after righteousness. da justiça. One more thing. Mais uma coisa, I read your mind. eu li as suas mentes. Remember about an hour ago I told you I was reading your mind? Lembra uma hora atrás que eu falei que eu estava lendo a mente de vocês? All right, Shaliach, I got you so far. Beleza, Xolia, que eu te entendi até I agora. got you. Te entendi. I see it all. I see it in Scripture. Tô vendo nas escrituras. But what about the millennium? Mas que tal o milênio? He has to rule and reign Ele tem que governar e reinar for 1,000 years. por 1000 anos. When is that going to happen? Quando que isso vai acontecer? I want to know when the millennium is going to happen. Eu quero saber quando o milênio vai acontecer. We'll talk about that tomorrow. Vamos falar sobre isso amanhã. Because, Porque oh, I forgot. New wine eu esqueci. Vinho novo, tomorrow, amanhã, 1 o'clock, 2 da tarde, full service, serviço completo. and some men are going to, E alguns homens, women, you're going to sit this one out. mulheres, eles vão ficar de fora. Some men are going to do some drinking. Alguns homens vão And we're going beber to show you pouquinho, ladies how it's done. e a gente vai mostrar para as mulheres como é que se faz. I don't think so. We don't have Eu that acho que problem não, here. a gente não tem esse problema. Because it is quê? Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Shalom, everybody. Shalom, shalom. Wave at me. How you like me now? It is Shabbat. How you like me now? Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Campina, Uriana, Brazil. We love you, Brazil. We pray, we pray. It is Shabbat. Shalom, everybody. We'll see you tomorrow, 1 o'clock. The Babylonians tried, the Assyrians as well.
the shield of Yisrael.